Hoje, a gente vai mergulhar num filme que é literalmente um prato cheio, Julie and Julia. Mas a gente vai olhar para ele de um jeito um pouco diferente. Não só como uma história sobre comida e ambição, sabe? Mas como uma verdadeira receita, bem detalhada, de como manifestar um propósito de vida usando os princípios da lei da atração. Vamos lá? Essa ideia aqui, ela é o coração de toda a nossa análise. O filme mostra que, não importa se é em Paris nos anos 40 ou no Queens em 2002, o ingrediente que realmente faz a diferença não é a manteiga, não, é estar totalmente alinhado com a nossa paixão. É isso que transforma uma vida comum numa verdadeira obra-prima. E toda grande receita, toda grande virada na vida começa com um tipo de fome. Não uma fome de comida, mas uma fome de mudança. Tanto a Julia Child quanto a Julie Powell, elas começam suas jornadas num lugar de vazio, de busca por algo mais. E na lei da atração, esse sentimento de insatisfação tem até um nome, sabia? Chama contraste necessário. E não é algo ruim, muito pelo contrário. É a faísca. É aquele desconforto que força a gente a se perguntar: tá, mas o que eu quero de verdade? É o que deixa o nosso desejo super claro e poderoso. E a gente vê esse contraste de forma muito clara no filme. De um lado, tem a Julia em Paris, tentando preencher o tempo com aulas de fazer chapéu, de jogar bridge, mas nada ali toca a alma dela de verdade. E do outro lado, décadas depois, a Julie, presa no emprego que ela odeia, se sentindo completamente estagnada. As duas estão nesse vácuo criativo, sabe? E é dali que elas emitem um pedido para o universo: me dá um propósito. E a resposta do universo vem, claro, através da comida. Mas o jeito que cada uma delas canaliza essa paixão é bem único. Elas usam receitas de sucesso diferentes, cada uma perfeita para sua personalidade e para o seu tempo. Vamos olhar a Júlia primeiro. Ela entra na Le Cordon Bleu, um ambiente super masculino, super hostil na época. Mas em vez de focar nos obstáculos, ela foca na pura alegria de aprender. Ela vibra na solução, não no problema, entende? O entusiasmo dela é inabalável, a missão dela é clara. Isso cria uma frequência altíssima que, naturalmente, atrai oportunidades certas. Agora, do outro lado, a gente tem a receita da Julie, que usa uma técnica de manifestação bem poderosa chamada scripting. Basicamente, é o ato de escrever sobre a realidade que se deseja como se ela já estivesse acontecendo. É uma forma de alinhar os pensamentos e a energia com o objetivo final. O blog da Julie é a ferramenta de scripting perfeita para ela. Ela define uma meta super específica e se compromete a documentar a jornada todo dia. Isso a força a sair da apatia. Cada post é uma declaração para o universo, tipo, olha, eu tô fazendo isso aqui tá acontecendo. Ela narra a própria transformação em tempo real e, com isso, cria uma sintonia vibracional tão forte com a Julia que quase parece que elas estão conversando através do tempo. Então aqui está o ponto crucial. Uma vez que o desejo é lançado e a gente consegue manter a nossa frequência alta, com alegria e com foco, a manifestação deixa de ser uma jornada solitária. O universo começa a conspirar a favor, trazendo os ingredientes e as pessoas certas para o nosso caminho. Esse processo é conhecido como a ponte de incidentes. É aquela série de sincronicidades, de encontros, de oportunidades que parecem surgir do nada, sabe? Mas que, na verdade, são a resposta do universo à nossa vibração. É o caminho se formando bem na nossa frente. E a estrutura desse processo é bem clara. Primeiro, o desejo ardente, aquele que nasce do contraste. Segundo, manter a frequência alta, seja com o entusiasmo da Julia ou com o foco da Julie. Terceiro, relaxar e observar o universo construir a ponte. E, finalmente, o resultado se materializa, seja um livro publicado ou um contrato para um filme. E um ingrediente fundamental nessa ponte é o suporte. Para Julia, o marido dela, o Paul, foi esse pilar. Imagina, foram 8 anos de rejeições de editoras. Ele foi a pessoa que ajudou a manter a vibração lá em cima, a alegria intacta. Ele era o seu suporte vibracional. E, da mesma forma, a Julie tinha o Eric. Ele era o porto seguro dela, principalmente naqueles momentos de crise, como naquela cena famosa do icepick desastroso, lembra? Ter alguém que acredita na sua visão, mesmo quando você duvida. Nossa, isso é um catalisador poderoso para a lei da atração. E com isso, a gente chega ao prato principal, ao segredo que une essas duas histórias incríveis. Não é só a técnica, mas a combinação de alguns ingredientes essenciais da alma. Essa frase, gente, ela resume tudo perfeitamente.
É a paixão para começar, a coragem para persistir mesmo nos desafios da tal ponte de incidentes e sim, a manteiga, aquela dose de alegria, de prazer no processo, que deixa tudo muito mais saboroso e gratificante. Então, para resumir este nosso banquete de ideias, a insatisfação é o que dá a partida, a alegria e o foco são as ferramentas para manter a velocidade, a persistência garante que a gente chegue ao destino e o mais importante de tudo, a paixão tem que ser sempre, sempre maior do que qualquer dúvida que apareça no caminho. A Julie encontrou a obra-prima dela na culinária francesa. A Julie encontrou a dela seguindo os passos da Júlia. A grande lição do filme é que cada pessoa tem uma obra-prima dentro de si. A questão que fica no ar, então, é: qual obra-prima está sendo preparada na cozinha interior de cada um de nós? Obrigado por nos acompanhar.